Olá pessoal, estamos aqui novamente dando continuidade à nossa série sobre educação, contemporaneidade e novas tecnologias, onde nós vamos abordar, vamos falar novamente sobre a questão da educação à distância. Me chamo Marcelo Ribeiro, sou professor da Universidade Federal do Vale do São Francisco, tenho trabalhado com as questões relativas à educação e novas tecnologias, né? Esse canal, o Frônesis, como vocês podem já ter checado, ou se vocês quiserem checar na descrição do nosso canal, tem uma proposta mais abrangente, tratando de questões relacionadas ao conhecimento, à epistemologia do conhecimento, a questão da experiência, contextos educativos, formativos, né? E nessa série estamos falando sobre educação, contemporaneidade e novas tecnologias, e especificamente, né, esse é o segundo vídeo, que vamos falar sobre educação à distância. Teremos a oportunidade de tratar outros temas, como a questão dos jogos digitais, né, da gamificação do currículo, assim como questões mais gerais sobre as novas tecnologias. Então, no primeiro vídeo, nós falávamos sobre alguns desafios da educação à distância, né? E só para recapitular, alguns deles é a necessidade da gente superar uma visão de que a educação à distância seria uma educação inferior à chamada educação presencial, né? Claro que existe sim, uma desqualificação da educação à distância promovido por algumas instituições, assim também como a educação chamada presencial também tem suas falhas, mas a educação à distância em si, ela não é inferior à educação convencional, né? Um outro ponto é que a necessidade da gente superar, e isso eu não coloquei no primeiro vídeo, a necessidade da gente superar essa dicotomia entre aquilo que é chamado uma educação presencial convencional da educação à distância. Há uma tendência, desses tipos, da gente abordar a educação, de compreender a educação e facilitar os processos educativos. Isso tende a integrar-se, há uma integração. Tá? E um outro desafio, a necessidade da gente tornar a educação à distância uma educação afetiva, uma educação dialógica, uma educação próxima, uma educação ativa, né? E isso tem muito a ver com a questão do perfil, tanto do professor, dos promotores, dos ambientes educativos e também dos alunos, dos estudantes. Ainda em relação ao desafio, acho que isso aí vale para toda a educação, sobretudo no Brasil, que é como compatibilizar qualidade com interesses políticos ou interesses mercantis, né? Então, acho que esse é um outro ponto, um ponto de tensão. Um segundo ponto de tensão é a relação entre acesso e massificação. Quer dizer, como a gente propõe uma educação, e a educação à distância ela traz essa possibilidade, de ser uma educação inclusiva, de ser uma educação acessível, mas sem cair na massificação, que é uma educação que ela baixa o seu nível, ela fica no nível rasteiro, porque ela visa simplesmente massificar. Então há uma diferença entre acesso e massificação, né? E também, consequentemente, toda a discussão entre uma verdadeira inclusão, e a pseudo-inclusão, E a educação à distância, infelizmente, ela tem prestado, pelo menos em alguns momentos, em algumas situações, ela tem prestado, esse papel de ser de exercer a pseudo-inclusão. Por quê? Porque ela oportuniza o sujeito,
a ter o seu percurso formativo, né? Ele faz um curso, ele tem um diploma, mas em termos de desenvolvimento, de aprendizagem, ele teve uma formação extremamente precária, né? E não é nenhuma uma dificuldade desse sujeito de não ter buscado, não ter feito a sua parte, digamos assim, mas de fato uma precariedade na formação, porque, né, há uma ideia da pseudo-inclusão, quer dizer, ele está ali, não é mais um que faz, por exemplo, ensino superior, uma licenciatura, uma graduação, tá? É mais um a ser computado, é mais um a ser colocado nas estatísticas, né? E ele tem o diploma e ele é reconhecido, mas em termos de qualidade, em termos de competência, de habilidade, de conhecimento, realmente fica muito a desejar. Então, é a pseudo-inclusão porque ele está dentro, ele foi colocado, mas, na verdade, ele continua excluído daquilo que a gente poderia chamar de um sujeito competente ou com competência para. Então, esse é um grande problema. Aprofundando um pouquinho mais alguns pontos, né, que foram colocados no primeiro vídeo sobre esses desafios, tem, né, com certeza a questão aí dos preconceitos, das resistências, a questão dos recursos técnicos, e esse é um grande problema, né, porque o Brasil ainda, e aí claro, quando a gente fala de Brasil, é importante que a gente identifique que Brasil é esse, né? São os vários Brasis, né, chamados. Então, uma coisa é a gente falar, por exemplo, de conexão à internet no sudeste do país. Uma outra coisa é a gente falar de conexão no interior do Nordeste ou no interior do Norte do país. Então, muitas vezes, o sujeito ele não tem nem onde acessar, não tem nem como acessar, ou quando ele consegue acessar a internet, entrar, por exemplo, no seu ambiente virtual de aprendizagem, a conexão é tão ruim que realmente existem muitas barreiras e ele não consegue ter um proveito adequado. Mas um outro problema também relativo aí não necessariamente aos recursos técnicos, mas à própria concepção é que os professores ou aqueles que produzem os conteúdos, os ambientes, né, pensam esses ambientes e produzem esses conteúdos ainda muito numa perspectiva tradicional. Então não adianta você ter recursos sofisticados, tecnologias de ponta, uma proposta pelo menos aparente, inovadora de educação à distância, se a prática, se o conteúdo, se a forma de avaliar, os processos de ensino-aprendizagem ali estão centrados em um modelo tradicional. Claro que quando a gente fala de modelo tradicional, não significa dizer que tudo que é tradicional é ruim, não. A tradição ela é importante, mas quando a gente fala de modelos tradicionais, são modelos tradicionais naquele sentido obsoleto, que já não respondem mais. Então, esse é um outro desafio, quer dizer, conseguir adequar e sintonizar, né, as pessoas que fazem educação à distância, né, com essa nova concepção que a educação à distância ela traz no seu bojo, né? E aí, antes de finalizar, queria dizer que a gente, nos próximos vídeos, né, nos próximos vídeos nós vamos estar trabalhando com vocês, trazendo para vocês, né, algumas orientações, né, alguns sentidos e algumas possibilidades de trabalho na educação à distância, seja aí na perspectiva do professor, seja na perspectiva do aluno, do estudante. Falar, por exemplo, sobre a questão da gamificação do currículo, a questão da aula enquanto jogo, algumas integrações, né, da educação à distância com a chamada educação presencial, algumas possibilidades como, por exemplo, o uso de vídeos, o uso de áudios, né, que é uma coisa, hoje, uma linguagem, né, dessas novas gerações. Então, a gente vive um momento onde a imagem ela recupera, né, um status na sociedade, e é uma possibilidade incrível
de aprendizagem. Então a gente vai estar falando um pouco sobre isso